Pessoal, dando continuidade aqui, nesse vídeo a gente vai começar o trabalho de mostrar o detalhamento do usuário, tá? Então, por aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. O usuário clicando aqui em ver detalhes, ele vai ser redirecionado para essa tela e nessa tela a gente vai ver o detalhamento do usuário. Então, nesse momento aqui não tem nada, a nossa rota já está funcionando, então clicando ele já trouxe aqui para cima. O que a gente tem que fazer é começar a montagem aqui do nosso componente. Então, para isso, a gente vai vir aqui no nosso VS Code, no nosso componente User Details, a gente tem aqui já ele meio pré-pronto. Eu vou colocar aqui que a gente vai ter um form, e esse form, vou dar aqui um class name para ele, vai ser, vou chamar de detalhes, na verdade, form detail. Então, form details vai ser os detalhes do nosso usuário. Nesses detalhes do usuário, eu vou colocar aqui um input type text. Esse input type text, ele vai ter um value. Esse value vai ser, vou colocar aqui de exemplo, tá? 001. Vou colocar aqui também um label. Esse label eu vou chamar de ID, beleza? Só para a gente ver como é que está ficando. Nosso formulário aqui, deixa eu inspecionar. Nosso objeto aqui de formulário, deixa eu limpar isso aqui. Então, a gente tem aqui o nosso container app, nosso container do main. Aqui no main, a gente tem o nosso detalhamento do usuário com o nosso form já pré-definido. O que acontece é que o nosso form está aqui em cima escondidinho. Então, por isso que não está aparecendo nada aqui. Então, o que a gente tem que fazer é começar essa estilização agora, só para a gente poder já ter o nosso componente gráfico. Depois a gente vai fazer a alimentação dos dados dele. Então vamos lá. Então a gente tem aqui o nosso container user details, a gente tem o nosso form details e tem os nossos dados aqui. Então vindo para cá, a gente já pode começar aqui embaixo pelo nosso ponto container traço user traço details. Esse cara aqui, a gente vai dizer que ele vai ter aqui ele vai ter um display de flex, ele vai ter um width de 100 VW e ele vai ter um ref de 100 VH. Ele vai ter aqui também opa, ele vai ter aqui um flex direction de column. A gente vai ter um align items de center e um justify content de center. Vamos dar uma olhada aqui para ver como é que ficou. Então, nesse momento aqui, ó, o nosso formulário ele já apareceu. Então, se ele já apareceu, já posso voltar aqui. Opa, já posso voltar aqui. Dentro desse nosso formulário, eu vou colocar aqui nele um H1, que eu vou chamar de detalhes. Deixa eu ver. Beleza. Então, vou colocar aqui detalhes. Vou colocar aqui. Botar aqui uma chave, um apóstrofo, detalhes. Opa. Eu vou mostrar o ID do usuário aqui. Deixa eu ver se ele vai trazer. Não está trazendo porque aqui já está errado. Isso não é um JavaScript. Dessa forma aqui, ele já traz. Então, detalhes do usuário 001. Depois eu vou acertar isso daqui. Então, eu vou ter aqui um ID. Logo embaixo do ID, aí eu já posso até começar a copiar e colar. Vamos ver as informações que ele traz para a gente. Vou usar como parâmetro aqui esse usuário 6 aqui. Então, se eu vim aqui, botar aqui o 6, vamos ver o que, que ele traz. Eu tenho aqui o detalhamento desse usuário. No detalhamento desse usuário, eu tenho o ID, eu tenho o display name, o username e eu tenho aqui o external ID, que vai ter o endereço de e-mail desse usuário. Eu também vou ter aqui o created, com a data de criação, e eu tenho aqui o last modifier, com a data da última modificação que ele teve. Nesse caso aqui, a gente não vai ter necessidade de trazer nada, porque a gente só quer mesmo as informações da data de criação. Vou deixar o last modifier vazio. Então, eu vou ter aqui só a data de criação. Então, eu vou colocar para esses dados aqui, no meu formulário, que eu quero ter o ID. Então, eu tenho aqui o ID vai ficar ali em cima. Eu vou ter o user
Na verdade, eu vou chamar isso de login. Beleza. Vou ter aqui depois o nome. Opa. Vou ter aqui o nome dele. Depois eu vou colocar o e-mail. E vou colocar por último aqui a data de criação. Então, login, nome, e-mail. Opa. E-mail e data de criação. Vamos ver como é que ficou aqui. Então, eu já tenho aqui login, nome, e-mail e a data da criação do usuário. São só essas informações por enquanto que eu vou trazer e o ID que vai vir aqui em cima nesse item de detalhe aqui. Então, aqui eu já trouxe o meu formulário. Vou começar aqui a fazer a estilização dele para ficar bacana. Então, vou entrar aqui. Então, já tenho o meu container user detail. Vou colocar agora o meu form-user-details. Opa, details aqui. E aí eu vou colocar aqui que ele vai ter um display flex, um flex direction de column. Beleza, vamos ver como é que ele ficou. Alguma coisa deu errado aqui, que ele não trouxe isso certinho. Deixa eu ver aqui como é que está o user details. Ah, é só form details. Eu errei ali no nome da classe. Então vamos lá, é só form details. É isso aqui. Agora sim, beleza. Então eu tenho aqui o meu detalhes do usuário 111, o meu login, eu tenho aqui o name, eu tenho o e-mail, tenho a data de criação, beleza. Então eu vou fazer agora os demais ajustes. Eu quero uma separaçãozinha aqui entre o label e o campo de cima. Então eu vou colocar aqui no nosso ponto form details label, ele vai ter um margem top de 10 pixels. Vamos ver como é que vai ficar. Margem top 10 pixels, beleza. Vou colocar aqui no nosso form details também uma borda. 1 pixel solid black. Só para verificar como é que vai ficar, beleza. Então eu também vou querer um padding aqui dentro. Vou botar um padding de 10 pixels. Ok. Vou colocar aqui que eu quero que ele tenha um width de 500 pixels. Então, width de 500 pixels, beleza. Ficou bacana. E eu também vou querer dentro desse form, eu acabei não colocando aqui, mas eu vou querer dentro desse form um botão de voltar. Então, vou colocar aqui um button. Esse button aqui, ele vai ter só a palavra voltar. E ele vai ter um on-click, que depois eu vou indicar o que, que ele vai ter, o que, que ele vai fazer. Então, tenho só aqui um botão de voltar. E aí, aqui nesse botão, eu vou colocar que eu também quero uma margem para ele. Então, vou botar aqui um ponto form traço details do button. Botar aqui um margem top de 50 pixels. Vamos ver como é que vai ficar. Beleza. Então, já vou estilizar ele aqui também, tirando a borda. Eu não quero a borda desse botão, border none. Ok. Vou colocar aqui que o background dele vai ser aquela mesma cor que a gente já tinha usado no outro. Vou colocar aqui um color de Alice Blue. Beleza. Ficou legal. Ele já até pegou o efeito do hover aqui. Vou dar um padding aqui para ele também de 5 pixels. Beleza. Vou dar um font size aqui de... Opa! Font size de 1.5 rand. Beleza, ficou mais interessante aqui. Esse tamanho aqui tá bom. Vou colocar aqui no nosso form details que eu quero um border radius para ele. Border radius de 5 pixels. Beleza, aparece aqui. E vou colocar que esse border radius... Opa! Nosso detalhes aqui ficou fora. Deixa eu acertar aqui que eu não tinha reparado isso. Esse camarada aqui, eu quero ele aqui dentro do nosso formulário.
Beleza, melhorou. Dentro aqui do formulário, desse jeito mesmo. Então aqui eu quero, ele já está aqui dentro, já tem o nosso border radius, já tem um paddingzinho. Vou vir aqui na configuração dele. Eu posso até tirar essa borda aqui, que eu já sei onde ele vai ficar. Então, eu posso tirar essa borda. Vou colocar aqui um box shadow. Box shadow, o último box shadow que a gente colocou foi esse do card do usuário. Vou repetir ele. Então, vou colocar ele aqui. Ficou interessante, mas eu acho que eu vou colocar um aqui. Pronto. Agora sim está mais destacado. Beleza, então montei aqui o nosso button, nosso Form Details button, também vou colocar um border radius nele. Então ele vai ter aqui um border radius de 3 pixels. Beleza. E no nosso outro button aqui, eu tinha colocado esse box shadow nele, que era do card. Aqui no Form Details eu vou colocar esse mesmo box shadow também no nosso button. Opa, faltou aqui um ponto e vírgula. Ok, então aqui já está certinho. Aqui a gente já tem o nosso botão. Tem uma sombrinha bem leve aqui, é isso aqui mesmo que eu quero. Esse voltar aqui piscando também é desse jeito. Então tá tranquilo. Vou colocar aqui no nosso formulário um background nele. Então aqui no nosso Form Details eu vou voltar aqui com o background color. E vai ser o nosso Alice Blue. Beleza. Vou vir aqui agora eu tenho que começar a estilizar os nossos campos. Então, vou vir aqui no nosso ponto form details input. Vou colocar que ele vai ter um background transparente, para ele poder ficar azul. Vou colocar que ele não vai ter borda, então vai ter um border none nesse campo. Beleza. Vou colocar que ele vai ter um border bottom de 2 pixels solid gray, colocar um gray aqui, beleza. E eu vou colocar também que ele vai ter um efeito aqui, ó, para quando eu passar em cima do campo, esse campinho, essa linha aqui de baixo, ela vai ficar com uma cor diferenciada, que vai ser o próprio azul aqui. Então eu vou colocar aqui que que a gente vai ter um transition de 1 segundo, beleza. E o nosso ponto form details input, hover, que é quando eu passar com o mouse por cima dele, ele vai ficar aqui com um border bottom de 2 pixels solid. Vou colocar aqui essa cor nossa. Então, aqui sim, agora eu passei o mouse em cima, ele ficou, só para dar esse efeito. Bacana, é isso aqui mesmo que a gente queria. Então agora a gente já tem o nosso formulário pronto. Ah, falta colocar aqui o que o nosso botão de voltar vai fazer, mas isso eu vou deixar para quando eu estiver construindo o JavaScript. Então essa parte aqui, pessoal, eu vou deixar dessa forma mesmo, acho que já está bacana aqui. Ah, não, só vou acertar aqui. Acho que esse detalhes H1 aqui ficaria mais interessante. Deixa eu fazer um ajuste nesse cara aqui. Então, vou botar aqui um ponto form details. H1, vou colocar esse cara aqui, vamos ver o tamanho que ele está. 1 pixel solid black. Então, vou dar uma olhada aqui, então ele está ocupando praticamente tudo isso daqui. Vou colocar aqui um text align center para o nosso H1, beleza. Então aqui já ficou legal. Vou colocar aqui um background color de... Vou botar esse aqua aqui, vamos ver como é que ele fica lá. Não, ficou legal não. Vou mudar. Vou colocar aqui só um color. Um color daquela nossa cor azul. Agora vai ficar bacana. Beleza, deixa o color azul. Já está centralizado. Vou tirar esse camarada daqui, que era só para eu ver o tamanho. Beleza, então a gente tem aqui os detalhes do nosso usuário 0001. Então agora sim, a gente terminou a nossa estilização aqui. Se bem que não terminamos não, ó. Esquecemos de um detalhe. Que coisa, hein? Tenho que tirar esse outline daqui. Então vamos botar aqui um outline none.
Beleza, e eu não quero que o mouse fique aparecendo aqui na frente também. Então a gente vai fazer isso aqui na nossa configuração do usuário. A gente vai colocar na frente do input. Cadê? Aqui, ó, um disabled. Então, disabled aqui, um disabled e outro disabled. Feito isso, agora sim, melhorou. Agora melhorou. Então já temos aqui a nossa estilização, tudo certinho. Já temos aqui o nosso botão de voltar, já temos aqui o nosso componente. Então, o detalhamento do usuário é isso. A gente configurou aqui o layout. Agora a gente vai fazer o consumo do JavaScript para poder fazer o preenchimento do nosso detalhamento de usuários e a ação do nosso botão de voltar. Só que esse processo aqui a gente vai fazer no próximo vídeo. Esse vídeo aqui ficou só para o detalhamento, para a criação da estilização do detalhamento do usuário. No próximo vídeo a gente vai construir o JavaScript necessário para fazer o preenchimento desse formulário aqui. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.